Da chinesa com a perna presa em um grande esgoto, até a parapente que se enroscou nas linhas de energia, aqui estão as pessoas mais azaradas capturadas na câmera. Addison, uma estudante universitária de 16 anos de Idaho, foi a um restaurante Chick-fil-A com seus amigos. Ao entrar lá, ela teve uma ideia engraçada. Ela queria comer sua comida em uma cadeira para bebês. Seus amigos acharam que era uma boa ideia e lhe passaram uma das cadeiras altas. Ela sentou-se nela, mas logo percebeu que havia cometido um grande erro. Ela perdeu rapidamente o apetite de qualquer maneira, porque logo percebeu que a mulher estava presa em seu assento. Este incidente despertou hilariedade geral, e a jovem mulher, que queria ser inteligente, deve ter se sentido mais do que um pouco envergonhada. As imagens nos mostram como era ridícula a situação em que ela se meteu. No final, ela só conseguiu recuperar sua liberdade graças à intervenção de bombeiros que, fartos de exemplos de estupidez humana, desmontaram calmamente a cadeira. Mas durante 45 minutos, a garota teve que se agitar para se libertar do peso firmemente preso a ela. Sob o conselho impertinente daqueles que lhe pediam para saltar e correr, ela tinha que se colocar na posição de ter que gastar esforços inúteis. O momento mais cômico foi quando ela se deitou enquanto seus braços e pernas eram puxados, o que teve o efeito de levantá-la um pouco para cima, sem afrouxar a sela. Este é um contratempo que a impedirá de tocar uma cadeira alta na próxima vez. Em qualquer caso, ela escapou ilesa e não precisa comprar uma nova cadeira para o restaurante. Em uma tarde de domingo na Califórnia, dois aventureiros relativamente idosos se entregaram a seu passatempo preferido, o parapente. O voo foi tranquilo para os dois parapentes, até que eles estavam prestes a fazer o movimento mais difícil, a aterrissagem. E, claro, eles queriam se safar com isso. Mas algo aconteceu. Os dois parapentes perderam a visão um do outro. Um deles se dirigiu para um ponto de pouso favorável. O outro, incapaz de controlar o planador, tomou uma direção diferente, apesar de si mesmo. Uma testemunha disse que o malfadado parapente voou sobre as árvores, depois sobre uma estrada, antes de se enrolar em linhas elétricas por volta das 5 horas. Por sorte, o parapente não foi ferido. Os bombeiros, juntamente com uma equipe de técnicos da Pacific Gas and Electric Company, trabalharam juntos para remover o homem. 3 horas após o acidente, ele finalmente conseguiu chegar à costa. Mas imagine a angústia que ele deve ter sentido enquanto esperava para ser resgatado. Um movimento falso poderia ter causado uma eletrocução fatal. Além disso, os bombeiros estavam dizendo para não se mexer. De qualquer forma, se este homem estava procurando sensações intensas, elas o terão servido bem. Se você teve um dia ruim, ou se você imaginar que o destino está trabalhando contra você, a improvável história do Frane Selak croata pode ajudá-lo. Se houvesse um prêmio para o homem mais azarado do mundo, ele certamente ganharia, mas ele também estaria certo de ganhar o prêmio para o homem mais sortudo vivo. Você vai entender. Frane Selak tem agora 92 anos e tudo que ele pode desejar nesta idade, após seu passado turbulento e improvável, é um final doce e pacífico, pois sua vida foi uma sucessão de desastres. Frane Selak é perseguido incansavelmente pela morte, e ela nunca o alcança. Aos 17 anos de idade, enquanto dirigia um trem em uma noite chuvosa em um canyon, o trem descarrilhou e caiu no rio. Selak foi salvo por um estranho. Os outros 17 passageiros se afogaram. Isso foi apenas o começo. Um ano depois, ele sobreviveu a um acidente de avião que matou 19 pessoas. 3 anos depois, sobreviveu a um acidente de ônibus. Mais 3 anos, seu carro pegou fogo e ele conseguiu escapar. Aos 25 anos em que seu infortúnio o deixou um pouco solitário, ele foi atropelado por um ônibus, mas teve apenas ferimentos superficiais. Depois de tais acidentes, ele deve ter pensado que era o objeto de alguma maldição que, mais cedo ou mais tarde, terminaria sua vida. Mas o destino lhe fez um favor, pois Frane Selak ganhou mais de $1 milhão na loteria, logo após seu 73º aniversário. Sua vida e a do personagem Hurley, de Lost, têm muito em comum, não é mesmo? Em 2010, ele decidiu doar grande parte de seu dinheiro a seus pais e amigos, mas primeiro, ele comprou várias propriedades e um barco. Tenha certeza de que as casas não pereceram em uma explosão, e que o barco não foi destruído por um míssil. Talvez a frequente proximidade com a morte, como é frequente o caso, o tenha distanciado dos gostos materiais. Em qualquer caso, ele aguarda pacientemente seu fim, que tantas vezes ele adiou.
Esta filmagem da câmera de vigilância é curta, mas verdadeiramente hilariante. Ela mostra dois homens em uma motocicleta indo na direção oposta e colidindo com uma van branca. A colisão foi menor e, por algum motivo, o passageiro do motorista saiu da moto, mas não parece aprovar a confusão de seu amigo. O motorista foi deixado sozinho e queria atravessar o fluxo de veículos, apesar de todas as regras da estrada. Mas uma série de obstáculos o impediu de fazer isso. Após a primeira colisão, ele se dirigiu como uma flecha em direção a um veículo preto com o qual colidiu. Mas não é preciso muito para desviá-lo de sua ideia, que é dirigir como se nada estivesse em seu caminho. Então ele contorna o carro preto e desta vez é uma moto que ele encontra no seu caminho. Mas ele não desanima e começa sua corrida absurda novamente. Depois desta série de contratempos, ele pensou que talvez nada demais lhe pudesse acontecer, mas ele bateu diretamente em um ônibus e o abalo da colisão o fez perder o capacete. Mas o pior ainda estava por vir. Tropeçando, ele acabou mergulhando em um grande buraco. Ele e sua bicicleta, tendo forçado a atravessar a barreira de segurança. Nada é compreensível no comportamento deste louco que fez tudo errado. E nos perguntamos se ele poderia ter sobrevivido à sua queda neste buraco. Esta pequena sequência mostra uma mulher que tem muito azar. Ela é vista saindo de sua casa em seu pijama, jogando lixo em um caixote de lixo colocado na frente da porta, antes de enrolá-lo na sua frente com pressa. Não está claro porque esta mulher estava correndo, pois o caminhão de lixo estava parado e o motorista parecia estar esperando pacientemente por ela. Mas a pressa da pobre senhora vai atrasá-la e colocá-la em uma situação desagradável e cômica, na qual é melhor se não houver testemunhas. A senhora será capaz de se livrar de seu lixo. No entanto, não foi sem vergonha. Nós a vemos empurrando apressadamente o lixo antes de tropeçar e cair de cabeça no seu lixo, perdendo seus chinelos no processo. Ela se levanta e quer empurrar novamente, mas antes de dar um único passo, ela tropeça novamente e acaba com seu joelho no chão. Desta vez, a queda poupou sua cabeça, que não está enterrada no lixo. No entanto, pela aparência, ela despertou a compaixão dos homens do lixo, já que um deles está prestes a descer e lhe dar uma mão. Mas a valente senhora se levanta pela última vez, no final da corrida. Mas ela chegou ao lugar certo sem a ajuda de ninguém. Missão cumprida. Vamos a Nova York, nos Estados Unidos, e dar uma olhada neste homem que estava apaixonado por sua namorada há muito tempo e que finalmente tinha decidido pedi-la em casamento. Mas ele queria fazer isso em público, e precisamente na movimentada área da Times Square, imaginando que os transeuntes aplaudiriam e os parabenizariam se reunindo. Assim, o cavalheiro comprou uma bela aliança de casamento e se preparou. Chegou a hora de fazer sua proposta, quando os dois amantes estavam passeando pela Times Square. Ele se ajoelhou, apresentou a joia e fez sua proposta encantadora. O pedido foi aceito e ele ficou muito contente. Mas ocorreu um triste incidente que arruinaria este momento. O anel escorregou das mãos do amante e caiu em uma grade de esgoto. Era impossível encontrá-lo. O pobre homem viu sua felicidade desaparecer ao deitar-se no chão de Nova York, seu nariz preso na sarjeta, tentando em vão localizar a joia. Ambos decidem ligar para a polícia de Nova York, que intervém muito rapidamente. O casal desesperado deposita suas esperanças na equipe de encontrar o anel. Infelizmente, ele não é encontrado, e o casal, desapontado, volta para casa. Mas o mais importante, eles agora são noivos. Alguns dias depois, chegam notícias felizes. A polícia conseguiu encontrar o anel, mas não tem como entrar em contato com os dois amantes, porque se esqueceram de deixar seus dados de contato. Foi, portanto, emitido um aviso de procura. Agora não sabemos se eles conseguiram recuperar o anel. De qualquer forma, esperamos que sim. Um jovem, no jardim da família, se divertiu com um pequeno desafio que aconselhamos não reproduzir em casa. Este jovem tinha se proposto a cortar uma fruta colocada em um tronco, usando uma espada japonesa, e filmar sua proeza para provavelmente exibi-la nas redes sociais. Ele desbanhou sua katana e ficou em posição. Em seguida, ele ataca o ar com um movimento rápido. É difícil saber se ele conseguiu dividir a fruta em dois. Porém, o que é claro é que a espada atravessou a piscina inflável próxima. A falha é total. Toda a água jorra debaixo dos pés do jovem, confuso e embaraçado. A piscina inflável está pronta para ir, e o menino desajeitado terá agora que enfrentar a ira de seus pais, que podem confiscar seu brinquedo afiado. Se espera que a perda não seja grande e que isso não se repita novamente. É mais perigoso do que você pensa usar seu telefone enquanto anda pela rua. Este vídeo é um exemplo perfeito.
No sudoeste da China, na província de Sichuan, um adolescente chinês estava andando em uma calçada. A menina, que não teve a paciência de parar por um momento, estava digitando e mandando mensagens de texto sem ver onde estava pisando. A consequência desta distração não foi um acidente muito grave, mas um constrangimento muito humilhante. A jovem era extremamente magra e pisou em um bueiro. Infelizmente, a magreza dela não a ajudou. Sua perna afundou até a coxa. Os pedestres se apressaram imediatamente a resgatá-la e tentaram puxá-la para fora, mas sem sucesso. Enquanto as pessoas se reuniam em torno dela, a jovem ficou tão envergonhada que escondeu seu rosto. Felizmente, foi graças à intervenção dos bombeiros que ela conseguiu se libertar. Após 3/4 de hora de provação, os bombeiros removeram as barras e rapidamente liberaram a jovem garota. Embora sua condição não exigisse cuidados hospitalares, ela ficou com marcas. Sua perna ficou bem ralada. Sem dúvida, esta experiência a tornará mais cuidadosa no futuro. Este é o fim do vídeo. Qual dessas pessoas você acha que foi a mais azarada? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos.